Quero entender aquilo que vocês acreditam sobre fim dos tempos, para a gente poder avançar. Eu queria avançar, falar outras coisas, mas eu falei, não, peraí, eu preciso entender o que o povo crê. Então a gente vai montar junto aqui, ó, a cronologia, e vocês vão me falando. Aí depois a gente vai olhar a salada de fruta que vai estar aqui, ou só tem homem de Deus e mulher de Deus aqui, vai estar só a coisa linda, a nata da nata, e aí meu trabalho já acabou. Aí a gente sai daqui abençoado e vai para um culto. Amém? Então eu vou conversando aqui com vocês, a gente vai debatendo aqui, e no final a gente alinha tudo que a gente precisa alinhar, para que a gente possa criar realmente uma estrada sólida aí para a gente poder desenvolver no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Como eu falei semana passada, você acha que não dá não, pai, para usar esse cavalete? Dá não? Como eu falei semana passada, nós precisamos, como noiva de Cristo, nos preparar e ansiar pelo casamento, amém? Nós, como comunidade, somos noiva de Cristo, amém? E ele, o noivo, tem ciúmes da sua noiva e está preparando tudo para o casamento. E o casamento vai vir, o casamento é certo e será o dia do Senhor, amém? E quando ele vier, ele não está buscando uma noiva despreparada, não é verdade, Leandro? Pelo contrário, ele está buscando o que, Ivan? Uma noiva preparada, adornada. Então, para a gente se preparar e para a gente se adornar, para a gente se santificar, nós precisamos entender. Muitas das vezes, né, na história da igreja, o ensino sobre escatologia ele foi se perdendo, e aí a gente não sabe ao certo como que vai acontecer, a gente não para ler Apocalipse, não para ler Daniel, não para ler as cartas de Paulo. Então a gente vive uma vida prática no hoje e esquece do casamento. E não só do casamento, mas a Bíblia fala relato por relato, período pós período, como vai acontecer e como a gente precisa se preparar. Não só para se preparar no sentido de como igreja, mas se preparar também no sentido de indivíduo. Porque Jesus, você não precisa ver o vídeo do YouTube certo para saber que Jesus está voltando. Entendeu? Se você perder aquele vídeo do YouTube, já era, você vai perder sobre a volta de Cristo. Não é assim. Existe um manual falando tudo sobre a volta de Cristo, que é a minha Bíblia e a sua Bíblia, e nela vocês vão ver. Lucas, por que estudar teologia? Por que estudar escatologia? Primeiro ponto. Porque saber sobre a volta de Cristo prepara a igreja para o hoje. Então vocês vão ver ali, ó, vai ter a 6ª trombeta. No toque da 6ª trombeta, vocês já vão saber o que vai acontecer na 7ª trombeta. No toque da 4ª trombeta, vocês já vão saber o que vai acontecer na 5ª trombeta. E como nós vamos estar passando por tudo isso, nós vamos ser os profetas do mundo, onde nós vamos alertar o mundo, onde nós vamos profetizar, onde nós vamos declarar as coisas que estão aqui no Apocalipse, e o mundo verá o poder de Deus. E nós, como santos, vamos poder nos preparar para a volta de Cristo. Por isso que saber sobre escatologia é essencial para uma igreja local. Porque é a igreja que não conhece o clímax da história. Alguém aqui que é professor pode me explicar o que é clímax? Alguém aqui, ó, fala o que é um clímax. O que é um clímax? É o ponto auge, é o ápice. O ápice da Bíblia é o clímax. O ápice da Bíblia é a volta de Cristo. A morte de Cristo e agora a volta de Cristo. Porque, né, ele morreu, mas a gente vai reinar junto com ele, vai subir ao céu junto com ele, vai restaurar o mundo junto com ele, a gente vai viver a verdadeira vida junto com ele, não é aqui. Aqui é uma fração muito pequena da nossa existência, aqui é uma parte muito rápida da nossa existência. Então, um exercício que eu fiz ontem com os adolescentes, só para a gente terminar essa introdução, alguém aqui sabe o que o seu tataravô trabalhava? Alguém aqui sabe? Se alguém souber, levanta a mão. Tataravô. Alguém aqui sabe o que o seu tataravô fazia da vida? Alguém aqui sabe? Alguém aqui sabe o que o seu tetravô, porque entre tataravô e bisavô tem o tetravô. Tetravô fazia da vida? Alguém aqui sabe? A 5ª geração? Pois é, né? A gente sabe até a 4ª geração. Às vezes, por exemplo, alguém aqui sabe o que o bisavô fez da vida para viver? Quem aqui sabe? Levanta a mão. Bisavô. Então, uma pessoa só, bisavô, gente, bisavô. O que seu bisavô, vó, fazia para viver? A gente nem sabe. O que seu avô, vó, fazia para viver? A senhora lembra? Olha isso.
A gente não sabe, assim, até o avô ali a gente sabe, né? Então, ó, 2 gerações além da gente. Então, gente, daqui a 150 anos, às vezes, a maioria de nós aqui, ninguém vai lembrar da sua existência, nem vai saber do que você fazia. Eu não sei o nome do meu tetravô, não sei o nome do meu tataravô, muito menos a minha descendência a partir daí. Mais longe que eu conheço é meu avô Didi, eu não sei nem o nome do pai do meu avô Didi, e minha bisavó Marcela. É o máximo que eu conheço aqui, ó. Então, esses homens e mulheres são a gente aqui, ó. Daqui a 100 anos, às vezes o seu bisavô, o seu bisneto não vai nem saber o seu nome e nem a sua existência, o que você fez. Uau! A vida é muito passageira, né, Leandro? Olha que loucura. Já pararam para pensar nisso? Às vezes eu não sei o que minha bisavó Marcela fazia, eu não sei. O nome do pai do meu pai, eu não sei o nome do pai do meu pai. Eu não sei o nome do pai do meu pai. O nome do seu... Eu não sei o nome do pai do meu pai. Desculpa. Eu não sei o nome do avô do meu pai. Então, gente, assim somos nós. A nossa vida é muito passageira. E às vezes a descendência desfruta de algo que nem sabe quem conquistou. Tem aquela casa de família que passa geração por geração, mas você nem sabe o que a pessoa trabalhou. Você não... Às vezes, 5 gerações para trás, o seu antepassado era escravo. Às vezes, 5 gerações para trás, seu antepassado não era nem desse país. Vocês percebem como que a vida ela é muito passageira e que as coisas aqui da terra ela passa rápido e são evaporadas e a história ela muda e ela é muito volúvel e as pessoas não vão saber o nosso nome. Mesmo assim, nós tentamos viver uma vida grandiosa focada nesse lapso tão pequeno da eternidade, quando na verdade nós deveríamos estar preocupados em construir coisas eternas. E para construir coisas eternas nós precisamos saber a maior parte da nossa vida. A gente conhece tanto de 1% da nossa vida, mas de 99% do que a Bíblia nos promete a gente não conhece. Estou falando isso, gente, para despertar o interesse em vocês. Nós precisamos, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, conhecer sobre não só o dia da vinda de Cristo, mas a nossa vida após isso, porque é isso que verdadeiramente importa. Muitas vezes, agora eu vou terminar a introdução, para a gente observar, né, a nossa história ela foi muito, e a nossa teologia ela foi muito influenciada pela filosofia grega, onde ela fala que, em seus autores diversos, que as coisas da terra, as coisas terrenas, as coisas produzidas do homem, ela não tem muito valor. Na verdade, o que importa são as coisas espirituais. Isso é uma verdade, até certo ponto. E aí nós pensamos assim, acaba logo esse mundo, porque nada disso aqui presta, para que a gente viva logo na eternidade. Mas não é muito bem por aí que vai acontecer. E aí eu quero alinhar suas expectativas e entender que Deus fez, e sem o pecado Ele falou que era o quê? Que era muito bom o que a gente vive aqui, as coisas que a gente tem. Então isso aí vai mudar muito. Amém, gente? Então vamos lá. Antes de eu começar a falar, sala de aula invertida. A gente vai montar a cronologia aqui até os últimos dias. Com vocês, eu não vou falar uma palavra. Vocês vão falando aí pra mim, ó, vai acontecer isso, depois isso. Se a gente estiver numa situação muito ruim, aí eu vou dando as cartas, mas eu não vou falar a ordem cronológica, a gente vai montando aqui. Aí eu vou montar aqui, ó, linha do tempo, cura minha noiva. Entre parênteses, misericórdia. Tô brincando. E embaixo, a bíblica. Tá bom, gente? Vamos combinado? Pode ser assim? Então vamos lá, vamos começar, né? Pô, o headset era importantíssimo nessa palavra. Vamos lá. Primeiro fato que a gente conhece da humanidade, qual que é? Né? Gênesis 1, pode ser? Gênesis 1. Aqui perdoe minha letra de quadro, eu não sei escrever aqui, mas minha letra é bonita no caderno. Gênesis 1. Quer me ajudar, Sara? Enquanto eu falo, você escreve? Não? Então tá bom. Criação. Gênesis 1. Aqui a gente está... Até aqui a gente concorda, né? Adão e Eva. Tá bom. Vamos pular. Próximo ponto aqui da história. Deixa eu traçar uma linha aqui. Uma linha bem torta aqui. Não se apeguem ao quadro. É só pra gente desenvolver e ter uma memória aqui. Só pra gente traçar aqui. Tá. Criação. Vamos pular aqui, ó. Por quê? Até aqui eu vou ajudar vocês. Vamos lá. Os profetas. Vamos botar assim, o Antigo Testamento. Pode ser? Não, eu não vou nesse ponto não. A gente vamos detalhar o fim dos tempos. Até aqui a gente só está construindo. Aí vai vir o quê?
os profetas, tá? Aí depois vai vir Jesus. E depois Jesus morreu. Aí vai vir a cruz aqui, ó. Cruz. A partir daqui que o bicho pega, né? A partir daqui que o bicho pega. Vamos lá. Pensar em fim dos tempos, pessoal. Cronologia. Tá bom? Qual é a primeira coisa que vai acontecer? Qual é a primeira coisa descrita em Apocalipse? É prova com consulta. Pode abrir a Bíblia em Apocalipse. Primeira coisa, ó, Jesus morreu. Aí a gente tem até Apocalipse lá. João escreveu a época dos apóstolos ali, até 70, 80 depois de Cristo. Acabou. Último relato histórico que a gente tem. E aqui, quero saber aqui, ó. Esse período aqui, ó. Qual é a primeira coisa que a gente vai olhar assim que a Bíblia nos descreve como fim dos tempos? Tá bom, vou ajudar. Só a primeira coisa, hein? Só a primeira coisa. Anticristo? Boa. Mas o que? Arrebatamento? Como é que vai ser? Vamos lá, primeira coisa. Vamos perguntar, vou dar as cartas aqui pra gente guiar. Vamos lá. Jesus Cristo morreu, veio Apocalipse, escreveu essas coisas. Mateus 24, descrevendo todos os sinais do tempo. Se vocês quiserem a cola, abre todo mundo aí em Mateus 24. Você vai ver o próprio Cristo falando sobre a sequência dos atos. Então vamos lá. Nós temos a grande tribulação. Fechou? Aí eu quero saber, a igreja, a gente também tem um arrebatamento. A gente tem, vou jogar as cartas na mesa, ó, vai anotando aí. A gente tem, não vou falar na cronologia. A gente tem a grande tribulação, a gente tem o arrebatamento, a gente tem os 21 sinais, os 21 julgamentos. Então a gente tem 7 taças, nós temos 7 trombetas, nós temos 7 selos, nós temos o milênio, nós temos o juízo de crimes de guerra e nós temos o juízo final, que é o juízo do trono branco. Só o juízo final que a gente sabe que é final, né? Porque juízo final. Dentro de todas essas cartas que a gente colocou, o que vai acontecer? Primeiro, vou ajudar. A grande tribulação ou arrebatamento? Vamos lá. E aí? A igreja vai ser arrebatada antes, no meio, depois? Vamos lá, eu quero montar a visão de vocês aqui, para depois a gente alinhar. Então, mas a Bíblia não tem teoria, ela fala sobre isso. Eu quero saber o que vocês creem. O que você crê, Ivan? No meio. E aí, gente? Vamos falar, gente. Por quê? Entendi. Meio, tá? 2 pessoas meio. E aí? Vamos lá, gente. Vamos falar. Durante? No meio? Tá. Mas o quê? Gente, ó, só vou falar uma coisa. Os midi-tribulacionistas, o pessoal que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio, sei lá, deve representar 1% das denominações. Mas tudo bem, só um caminho. Pode ser. Mas vamos lá. E aí, gente? Fala aí. Só pra gente decidir. Vai vir a grande tribulação, vai vir um arrebatamento antes, e aí vai vir o anticristo, ou vai vir o anticristo, a gente vai no meio. Então vamos decidir uma coisa, tá? Grande tribulação. Não vou falar de arrebatamento ainda. É brabo, né? A gente não conhece sobre o clímax da Bíblia. Vamos lá. Quanto tempo dura a grande tribulação? Quanto tempo, gente? 7 anos? Vou botar aqui, ó. Eu com certeza fiz uma medição péssima aqui com o quadro, mas a gente faz embaixo. Calma, eu não posso dar cola, não posso. Não, mas eu não quero. Minha mãe falou assim, você podia lançar as cartas todas na mesa para a gente poder visualizar e poder montar. Eu não quero falar nada, porque eu quero saber o que vocês sabem, para eu saber o que eu vou trabalhar nas próximas semanas. Tá bom? Então vamos lá, não tem problema. Grande tribulação, não vou falar se tem arrebatamento aqui, ou aqui, ou aqui. Quero saber quanto tempo dura a grande tribulação, gente. A Bíblia fala o quê? Existem 3 citações na Bíblia de tempo. 1335 dias, 1290 e 1260 dias. E aí, o que vocês acham? Então a gente tem aqui, ó, 1260 dias, dá 3 anos e 6 meses. Vamos botar aqui. 3 anos e 6 meses para cá, 3 anos e 6 meses para cá.
Então a gente tem aqui quanto tempo? 7 anos, tá bom. 7 anos de tribulação. GT, grande tribulação. 7 anos de grande tribulação. Quem se levanta na grande tribulação? Sara, vem aqui, por favor. Convocação. Apaga tudo que eu fiz e faz bonitinho. Até aqui onde a gente está. Pode pegar o óculos se não apagar direito. Só para eu conversar com o pessoal. E aí, gente, grande tribulação, o que vai vir? Vamos lá, a gente tem até 5h30 para chegar num consenso. Quero saber o seguinte, ó, Jesus morreu. Nós temos o período dos Atos dos Apóstolos, nós temos os períodos de Paulo, cartas paulinas, nós temos João com a revelação na ilha de Patmos sobre o Apocalipse. E aí, no Apocalipse, em Daniel, em Mateus 24, então vamos fazer o seguinte, abre todo mundo aí em Mateus 24. Todo mundo em Mateus 24. Vamos ler Mateus 24? Então, gente, ó, a gente está muito mal. Eu não sei se é vergonha ou se é falta de conhecimento, mas a gente precisa ler. Eu não falei nada, meu. Não tem rápido, eu quero saber o que as pessoas vão falar. Calma, mãe, eu não quero escrever nada. Vamos lá, gente, ó, a gente está falando aqui de final dos tempos. Minha mãe está falando que... Tá bom. Minha mãe está falando que eu estou falando muito rápido. Mas eu não estou falando nada. Então, eu estou só perguntando. Eu não estou falando nada. Então, a verdade é que vocês não estão me dando resposta. Eu preciso de resposta, mesmo que seja não sei. Por quê? Dependendo do conhecimento de vocês, a gente vai alinhar o que eu vou falar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler comigo? A gente vai ler Mateus 24 e eu acho que vocês já vão ter 90% das respostas. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então, Jesus está no contexto de Jerusalém. Jesus está, se eu não me engano, ele está na semana de Páscoa aqui, exatamente onde nós estamos. Está lá no anual lá da Páscoa, onde todo mundo se reunia para ofertar em Jerusalém. Passando pelo templo, ele fala isso. Se eu não me engano, é isso. Tá bom? Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhes pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos. Então, eles perguntam tudão. O que vai acontecer sobre a sua vinda e sobre os últimos dias. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas o quê? Mas ainda não é o fim. Então não começou aqui a cronologia, tá bom? Então, ó, vai estar tendo guerras e rumores de guerra, mas não é o fim. Esse é o próximo versículo. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o quê? É só o inicinho. Tá só esquentando. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quem? De quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Geralmente a gente conhece Mateus 24 até aqui, mas agora ele vai começar. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então verá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Vamos parar por aqui, a gente vai terminar. Jesus mesmo, vocês têm que entender o seguinte: existe um dos princípios de interpretação bíblica, um dos princípios da hermenêutica, é um negócio chamado contexto histórico-gramatical. Então, como assim? A Bíblia ela foi escrita pra gente, não foi?
mas principalmente, e na linguagem, nas figuras de linguagem, para aquele povo contemporâneo à Escritura. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, mesmo que o meu escrito, eu escrevo um livro em 2020, mesmo que ele sirva até 2250, eu estou escrevendo com as expressões e as coisas que eu conheço em 2020. Não só isso, como a gente crê que Deus inspira os autores para falar aquilo que aquelas pessoas inicialmente precisariam entender. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos interpretar a Bíblia pensando assim, o que o autor queria falar para as primeiras pessoas que leram e o que as primeiras pessoas que leram entenderam sobre o versículo. Por isso que uma das maiores fontes de confiabilidade de uma posição teológica é você olhar lá para os pais da igreja, lá para os patriarcas, os homens que viveram junto com os apóstolos ou foram discipulados por homens que foram discipulados pelos apóstolos, ou seja, ali, até 100 anos ali depois. Então você vai ver lá Justino Marte, você vai ver aí Papias, você vai ver aí, eu já anotei aqui, tem um monte. Homens que viveram 70, 80 depois de Cristo, que foi inclusive no período que João escreveu o Apocalipse. Então a gente tem que entender o seguinte, como esses homens interpretaram, como eles receberam a Escritura na língua deles, no contexto deles. Tá bom? Então Jesus, falando sobre o que ia acontecer, ele falou o seguinte, aquilo que o profeta Daniel falou. Quem lê, entenda. Porque ele está falando para judeus, que todos conhecem o Tanakh de cor. O Antigo Testamento inteiro de cor. Entendeu? Então ele fala essas coisas pensando nos homens que já conhecem o livro de Daniel inteiro. E isso é pra gente. Quando a gente lê alguma coisa assim da Bíblia, a gente, opa, tenho que ler Daniel. Quem aqui já assistiu algum episódio daquela série The Chosen? Levanta a mão aqui, ó. The Chosen. Você vai ver lá no The Chosen, Jesus está falando pra caramba, aí ele vai e começa a citar Sofonias, Malaquias, um monte de profeta. Então ele fala assim, o que fala Sofonias? Aí todo mundo já sabe. O que fala Naum? Todo mundo já sabe. O que fala Obadias? Todo mundo já sabe. E a nossa igreja também sabe o que fala Obadias, né, meu tio? Então, Jesus fala e revela a partir do pressuposto que nós conhecemos aquilo que já está revelado pela lei e pelos profetas. Então isso aqui já é um alerta para a gente. Para entender o fim dos tempos e qualquer coisa do Novo Testamento, precisamos conhecer a lei e os profetas. Porque Jesus não veio para acabar com a lei, mas veio para interpretá-la e aplicá-la. Então se a gente não conhece a lei, quem lê Daniel entenda. Quem conhece Daniel entenda, já era, né? Então a gente precisa conhecer o que Daniel fala. Então esse versículo, deixa na tela por favor, não precisa tirar. Esse versículo, ele fala o seguinte, da abominável desolação. Existem versões mais antigas que falam do terrível sacrilégio, ou do sacrilégio horrível, esqueci, abominável, isso aí. Então, volta aí um versículo. Volta. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, pode passar, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes e ele vai continuar. Então, qual é o primeiro ponto? O start da grande tribulação. É o terrível sacrilégio, é o abominável da desolação. O que significa isso? Para a gente entender aqui como igreja. Eu não estou entrando ainda em linhas de interpretação, estou só interpretando o texto com vocês. O abominável sacrilégio, ou o abominável da desolação, é o homem, é o anticristo, que ele vai tomar o lugar no templo sagrado de Jerusalém, que ainda não está reconstruído, então ainda que precisa ser reconstruído. Então vamos lá, vamos voltar, para falar devagar. O templo de Jerusalém precisa ser reconstruído. A gente vai ver isso em diversas profecias, antes ou depois eu vou ler aqui com vocês. Nesse templo de Jerusalém, que precisa ser construído, que inclusive hoje é território muçulmano, então a gente está numa situação assim, tá, ainda precisa acontecer algumas coisas. Deus não vai voltar agora, entendeu? Nem amanhã, só quando terminar essas coisas. Quando reconstruir o templo, começar a voltar os sacrifícios de animais. Olha que loucura, imagina hoje, na nossa geração, pai de pet, voltar sacrifício de animal em Jerusalém. Isso já vai ser uma parada sinistra no mundo. E aí o anticristo, o abominável da desolação, vai interromper esse sacrifício e vai em profeta Isaías vai falar que ele vai se sentar no trono e vai exigir sacrifício para ele. A partir desse momento, Jesus está falando, corram, fujam para os montes. Por que ele está falando isso? Porque ele está entendendo que a gente conhece o Antigo Testamento. O profeta Zacarias fala que quando o abominável da desolação tomar o lugar de Deus no templo reconstruído em Jerusalém,
metade da população dos judeus vai estar em campos de concentração. Inclusive, essa é a expressão em português. Não é Hitler, é muito pior. É muito maior. Vai ter uma perseguição, não só contra o povo de Deus, mas especificamente contra os judeus. Então, a gente vai ter um término dos sacrifícios que ainda não tem. Então, precisa voltar ao templo, precisa começar o sacrifício, precisa parar o sacrifício. O anticristo vai exigir que ele, glória a ele, que ele se torne nesse lugar de adoração. Eu não estou falando isso aqui literal, isso não é literal, mas a parte do sacrifício do templo é literal. A partir desse momento, Jesus fala, vai começar a grande tribulação. Então a grande tribulação, no período de 7 anos, ela é dividida em meio. Por quê? Porque os primeiros 1260 dias são dias de paz. Não de paz que não vai ter guerra, mas de paz em sentido de perseguição. E provavelmente vai ser o próprio anticristo que vai ser um cara capaz de articular uma paz em Israel com os muçulmanos para poder reconstruir o templo, para poder voltar ao sacrifício, para ele poder interromper e cumprir a profecia. Lembra que Jesus, assim, Jesus foi para Cafarnaum para que se cumprisse a profecia? As coisas vão acontecer assim. O diabo vai ter que cumprir as profecias. Então, no meio desse período aqui, eu não estou falando do início da grande tribulação, não estou falando do início do período de 7 anos, mas eu estou falando do início do período da grande tribulação, dos 3 anos e meio para frente, vai se levantar o abominável da desolação ou o sacrilégio terrível. Vai acontecer uma coisa nojenta à luz dos judeus. Então, alguns rabinos interpretam, mesmo os não messiânicos, que vai acontecer, às vezes, como acontece no livro de Tiago, um sacrifício com um porco, por exemplo, que é uma coisa abominável aos olhos dos judeus. Vai acontecer alguma distorção no que é o sacrifício do templo. E o sacrifício precisa voltar. Para o sacrifício voltar, precisa o templo voltar. E o templo precisa ser no monte específico, que hoje é uma mesquita muçulmana. Então, temos ainda um caminho para resolver. Um caminho para acontecer. Tá bom, gente? Até aqui. Então, Jesus está falando, quando isso aí acontecer, pessoal, foge. Por quê? Porque em Zacarias e Daniel e em outros vários profetas, Isaías, ele já falou, os judeus vão ser perseguidos, massacrados, colocados em campos de concentração. Inclusive, a Bíblia fala aqui em Apocalipse 20, que quando Jesus voltar, ele vai voltar marchando do Egito, Arábia Saudita, Jordânia, e vai em cada campo de concentração libertando e esmagando os seus inimigos. E a sua veste vai ficar coberta de sangue dos inimigos. Olha só, esse é o nosso Jesus. Tá bom? Então, até aqui, Mateus 24, a gente está só interpretando o texto. Pode passar. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa coisa alguma. Ou seja, pessoal, não espera. É pressa. Pode passar. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá o quê? Grande tribulação. Então, qual é o tempo que haverá grande tribulação? O que marca o início da grande tribulação? Um sacrilégio terrível no templo que ainda não existe, que precisa ser reconstruído. Isso aí vai marcar. O próprio Deus está falando, quando isso aí acontecer, mete o pé. Quando isso acontecer, foge de Israel. Porque vai todo mundo ir para outro plano. Vai acontecer na metade dos 3 anos e meio. Nos 3 anos e meio. Vai ser revelado nos 3 anos e meio. Vai ser revelado nos 3 anos e meio. Só que a gente não vai... Assim, né? A Bíblia, ela não mostra o ponto inicial, não da volta. Eu estou falando assim, a Bíblia não mostra o ponto inicial dos 7 anos. A gente vai ter clareza dos 3 anos e meio que faltam, porque vai estar tudo bem. A gente está vivendo aqui a vida. Talvez, debaixo de profetas, a gente comece a entender. Mas não existe um ponto de início dos 7 anos. Existe um ponto de início dos 3 anos e meio que faltam. Entendeu? Existe esse ponto. A gente não... Quando esse marco inicial acontecer, a gente vai olhar para trás e falar, putz, faz todo sentido. O mundo está em paz, as coisas estão acontecendo. Então, pra gente que está vivendo nessa era terrena, e pensa só, gente, olha que loucura. Esses homens que estão vendo tudo isso, o ano 70, Jesus estava no ano 33 aí. No ano 70, Israel foi destruído. O templo foi destruído. No ano 135, Israel foi destruído 100%, deixou de existir como nação. Aí você pensa, um spoiler aqui, os teólogos, Israel foi fundado de novo em 1948. Ficou 1.800 anos sem existir nação de Israel.
Então, os teólogos, as linhas de interpretação surgiram por causa dessa falta, porque eles olhavam para a Bíblia e falavam, não pode ser literal, porque não existe nação de Israel. E aí, quando voltou a nação de Israel, aí todo mundo voltou à interpretação inicial. Vocês estão entendendo? Porque desde que acabou a nação de Israel, não tem como se cumprir nada disso. Lembram? A gente tem que ler com o olhar daquele povo lá de trás. Nosso erro de teologia foi começar a criar interpretações alegorizando as coisas, porque não existia nação de Israel. E ficou 1.800 anos sem existir país. Como é que vai ter templo? Como é que vai ter autoridade? Como é que vai ter centralização do povo se o povo judeu está dispersado pelo mundo inteiro? Então olha como é que as coisas estão acontecendo. E a gente vai vendo como é que Deus vai reunindo nos tempos. Nós não podemos olhar... Gente, isso aqui já entra uma lição, não só sobre o Apocalipse. Olha para mim aqui. Nós não podemos olhar para as coisas da Bíblia, comparar com a nossa realidade de hoje e falar, não tem como isso acontecer. Entendeu? Porque os homens fizeram isso, quebraram a cara. Israel voltou em 1948. E agora, não, então vamos voltar, vamos começar a buscar a interpretação do Apocalipse lá dos pais da igreja enquanto Israel existia. Estão entendendo até aqui? Vamos lá. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio, do mundo até agora, e nunca, jamais haverá. Preste atenção aqui. Não foi a destruição do templo no ano 70, não foi a destruição de Israel no ano 135, não foi Hitler, não foi nada disso. Porque precisa acontecer todas essas coisas para a grande tribulação ocorrer. Quando ela ocorrer, vai ser a pior tragédia da humanidade, nem antes e nem depois. Então, os 3 anos e meio da grande tribulação é algo inimaginável. É a pior época da humanidade, os piores terremotos, os caos. A gente vai ver por que isso, porque quando começar a tocar as trombetas e os selos forem abertos, o couro vai comer. Então, esses 3 anos e meio são, olha lá, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Então, quando aconteceu o Holocausto com Hitler, muitos teólogos falaram, pronto, está começando. Mas ainda não é, porque precisa voltar o templo, precisa voltar tudo. E por que aconteceu isso com Hitler? Que Israel ganhou uma nação. Olha que incrível. A Segunda Guerra Mundial acabou em 45. Israel foi fundada como nação em 48, como restituição de tudo aquilo que eles sofreram. Percebe como tudo ocorre debaixo dos planos de Deus? É bizarro, quando a gente olha com esse olhar escatológico, olha no macro, a guerra Hitler foi essencial para que a nação de Israel pudesse se formar, pudesse ajuntar os povos, pudesse se formar como povo único e para tudo isso poder acontecer. Então nem Hitler, que matou, se eu não me engano, 3 milhões de judeus, pensa isso, gente, 3 milhões de judeus. Se você for lá na Alemanha até hoje tem museu, com a marca da unha deles na parede, porque eles chegavam nas grutas, das favelas judaicas e ofereciam, não, vamos lá, não precisa levar muita roupa não, porque lá vocês vão ter roupa, lá vocês vão ter trabalho, não sei o que. Eles iam felizes da vida, porque eles eram muito pobres. Chegava lá, vocês só vão tomar um banho. Aí o chuveiro não era chuveiro, era gás. E sabe qual é o pior, gente? Tinha sabonete nas prateleiras. Eles eram tão cruéis que eles iludiam o cara até o último momento. Eles já iam morrer. Tinha sabonete nas prateleiras dos banheiros de gás na Alemanha. E eles mantêm até hoje para que eles nunca esqueçam do que aconteceu. E vai acontecer pior. Muito pior. E é isso que a Bíblia fala. Não sou eu ainda dando uma interpretação, tá? É só o que a Bíblia fala. Pode passar. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, que ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Não ia restar ninguém, a maldade ia ser tão enorme, o sofrimento ia ser tão grande, que se Deus não encurtasse os dias, não ia sobrar ninguém. Então, se alguém disser a vocês, comunidade cristã Cura Minha Noiva, olhem, está aqui o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Qual o contexto que ele está falando? Não olhem para cá e vão vir um Cristo. No contexto da grande tribulação. Então, gente, não olha para o vídeo do YouTube e acha que está tocando a trombeta no México e não está trocando aqui. A Bíblia fala que todo olho verá. Então, olhem para a Bíblia. Quer saber se está acontecendo o juízo? Vai lá na Bíblia, vai comparar os sinais. Não, isso aqui falta acontecer. Não tem como. Não, isso aqui já aconteceu. Não, isso aqui... Para de ir em sensacionalismo jornalístico. Jesus falou que isso ia acontecer.
As pessoas vão mostrar sinais e maravilhas, vão alertar, vão alarmar, mas a Bíblia vai mostrar quando acontecer. Pode passar. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está lá no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim, vamos lá, assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha, ou em algumas versões, se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pode parar por aqui, depois vai deixar mais claro. O que esse versículo está querendo dizer? Que todo mundo vai ver. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, todos verão a volta do Filho de Deus. Pode passar. Não vai ser uma coisa secreta, não vai ser algo misterioso. E aqui já quebra a visão de 90% da igreja cristã, infelizmente, que é a visão pré-tribulacionista, escapista, né? Que eles dizem que, para justificar, né? Porque Jesus Cristo só fala de uma volta na Bíblia. Para justificar que eles não querem passar pela grande tribulação, eles falam que vai ter uma volta de Cristo secreta, onde... Isso aqui, gente, é a nossa crença, porque isso aqui é influenciado por aqueles filmes. Tá todo mundo no avião e tum, sai o piloto. Entendeu? Deixados para trás. Isso não é teologia não, isso é ficção. Isso é ficção, vocês vão entender. Tá todo mundo assim, do nada, pum, a roupa cai dobradinha. Entendeu? Isso aí é uma teologia que foi criada, herética, totalmente equivocada. Fala que vai ter um juízo final secreto. Presta atenção aqui. Vai ter um juízo final secreto e aí depois Jesus vai vir com grande glória, enfim. Não. Vai ter uma volta do Filho de Deus, que vai sair do Oriente até o Ocidente, se revelando a todos. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Meu Deus, eu estou lendo muito mal. Deixa eu tirar esse óculos. Logo em seguida, vamos lá, olha só, preste atenção aqui. Olha como é que heresia sai de falta de ler Bíblia. Eu não vou dar minha interpretação e vocês vão falar o que vai acontecer. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando que acontece a volta de Cristo? Antes, no meio ou depois da grande tribulação? E aí? Vamos ler de novo? Isso aqui ele está falando. De novo. Volta 2 versículos aí. Passa 1. Lê comigo, gente. Presta atenção. Não desliga a mente. Logo em seguida, a tribulação. Vamos lá. Bota em 4 versões diferentes, Marlon. Passa para a próxima para a gente ler. Imediatamente após a tribulação, outra versão. Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, passa. Outra versão. Bota uma versão mais antiga, assim. Ara, Arque, ACF. NA é muito novinha, muito moderna. Bota mais antiga. ACF, ARA, RA. Coisa antiga. Pega a versão mais antiga aí. ACF. Pode ser aí, ó. ACF, mais antiga que a gente tem, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, então, gente, é antes, é no meio ou no final? Não estou dando a minha opinião. Quando que acontece? E aí? E aí, gente? E aí, gente? Eu vou trazer esse texto em grego pra gente ler, hein? Fazer uma aula de grego aqui pra gente. E aí, gente? Isso aqui, ó, gente. Quando que vai acontecer? Eu quero saber se a volta de Cristo vai ser antes, no meio ou vai ser depois. Vamos ler mais uma vez? Custa nada, né? A Bíblia, 29. E logo depois da aflição daqueles dias... Agora esquece logo depois, vamos ler o resto. O sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Passa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Passa.
E ele enviará os seus anjos com rijo de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus. Vai lá. Aprendei, pois esta... Ih, caraca. É isso aí. Quando já os seus ramos se tornam... Tá, isso aí, ó. Presta atenção. Aprendei, pessoal. É porque essa versão é mais difícil. Presta atenção aqui. Aprendei. Pois é esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Todo mundo para o que está fazendo e olha para mim. Todo mundo para o que está fazendo e olha para mim. Lucas, Jesus não vai vir como um ladrão? E aí, gente? Quero saber. Meu Deus, eu anotei esse versículo e esqueci. E aí, gente? Discussões, isso aí. Pensa. Abre a Bíblia, acha aí, eu vou achar aqui, meu Deus, perdi meu estudo. Oi, mãe. Eu vou chegar aí. Não, eu vou chegar aí. Só tô aqui, até aqui. Vamos lá. E aí, pessoal? Versículo que fala que a volta de Cristo. Meu Deus, gente. Acha o versículo aí pra mim. Vamos lá. Achei. 1 Tessalonicenses 5:2. Acho que é 4 também. Então, vamos lá. 5:2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Para, o pessoal lê até aí. Aí o pessoal fala, ninguém sabe a hora nem o dia, porque Jesus vai vir como um ladrão à noite. Então ele vai vir a qualquer momento. Continua, vamos ler, vamos só ler, eu não vou falar nada também. Ó, vocês vão ver o poder das Escrituras. Vai lá, pode passar. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles. Como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Agora vamos lá, ó. Vamos lá. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. É bizarro, gente. É assim, eu não consigo, é sério. Olha aqui todo mundo para mim. Vocês têm noção que essa é a posição da Assembleia de Deus de forma oficial? Eu não vou nem falar nada. Deixa vocês aí julgarem. Olha lá. Jesus vai vir como ladrão a qualquer momento. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. E aí eles dizem, sabe o quê? A doutrina da iminência. Ó, mãe, presta atenção aqui, olha só. Eu quero ouvir vocês aí, porque a Patrícia vai saber me responder isso aqui. Gente, o que significa iminência? Prestes a acontecer. Prestes a acontecer. Iminência significa a qualquer momento? De repente, qualquer momento. Iminência significa não sei o que vai acontecer e do nada aconteceu. O exemplo que Paulo está falando aqui é como uma mulher que está grávida. Eu não sei o dia nem a hora que o bebê vai nascer, mas eu sei que ele vai nascer e eu sei que está chegando, eu sei que assim, é daqui a pouco. Isso aí é iminência. Vocês estão entendendo? Eles falam que iminência é a qualquer momento. É assim, a iminência a gente não sabe. A gente não sabe nem a hora no dia. É agora, pode ser agora. Tum! Não, gente. Até as figuras, até os exemplos que o apóstolo e Jesus colocam, são exemplos assim, ó, assim como a mulher, assim como a figueira que está dando fruto, você já sabe, vem o verão. Assim como a cigarra que canta, a gente sabe que vai vir o sol. Assim como, vocês estão entendendo? Jesus não vai vir do nada para a gente, vai vir do nada para eles que não creem.
A gente vai estar anunciando, a gente vai estar alertando como uma mulher que está sentindo as dores, as contrações finais. E a gente vai falar, ó, gente, ó, vai acontecer, ó, essa trombeta aí, ó, vai acontecer. Aconteceu isso, não aconteceu? A próxima vai acontecer isso. A gente vai saber o que vai acontecer. Eles vão falar, não, é tudo ladainha deles. Jesus não volta como ladrão. Jesus não volta e ninguém sabe. Jesus não volta assim, ó, no meio do avião, pum! Não. Jesus vai voltar com rijos de trombeta, anjos e santos descendo do céu, o céu se abrindo, trovões acontecendo, trovão saindo da sua mão, fogo acompanhando, o mundo se estremecendo, estrela caindo do céu. Pensa só. É isso que a Bíblia fala da descrição de Jesus. Não, vai ser secreto. Tem que ser secreto se você tiver cego, surdo e mudo, né? Aí é secreto. Fala aí. E ali, o pessoal está pregando, e se Jesus voltar amanhã? Jesus não vai voltar amanhã. Jesus não vai voltar amanhã. Quando reconstruir o templo e acontecer a desolação abominável, aí eu vou falar, cura minha noiva, vai começar. E a gente vai se preparar. Por isso que ele vai falar, nós não estamos nas trevas. Vocês que conhecem a luz, vocês que conhecem, eu preciso de mais tempo. Fala para o pastor Vladimir chegar mais tarde, tô brincando. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Não vai dar certo. Passa aí, passa a próxima. Não, vai dar umas 3 aulas aqui, gente, pra gente conhecer. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Eu não sei se você vai continuar falando sobre isso. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejam alertas e sejamos sóbrios. Em qual contexto que ele está falando isso aqui, gente? Das 10, as virgens, né? As virgens prudentes que estavam vigiando, aquelas que estavam Isso, ele está fazendo referência, mas isso aqui ele está falando, qual o contexto, o que é esse versículo está relacionado ao quê? A volta de Cristo. Entendeu? Ele está falando da volta de Cristo. Não durmam, estejam atentos. Então, como que está atento se eu não sei o que vai acontecer? Aí, olha, como que eu estou atento e como eu me preparo se eu não tenho noção? Aí eles vão falar, não, a gente tem que estar santo, porque no dia que Jesus voltar... Não, gente, não é assim não. Entendeu? Olha como a falta de conhecimento de escatologia molda o nosso hoje. Molda o nosso hoje. Uns para ignorar, porque vai vir a qualquer momento, eu vou continuar seguindo a minha vida do nada. Bum! E outros para se alarmar e ficar nervoso. E, meu Deus, o mundo vai acabando, olha o que mandaram no YouTube, olha o que o cara postou no WhatsApp. Não é sobre isso. A gente tem uma Bíblia. Então a gente não desequilibra nem para a direita, nem para a esquerda. A gente olha para as Escrituras e fala, isso aqui faz sentido? Faz sentido? Ok. Não faz sentido, gente? Então eu abandono. Fechou, gente? Então vamos fechar uma coisa aqui? Jesus volta quando aqui? Eu preciso saber isso aqui. Não estou falando visão, ó. Não estou usando os termos técnicos, depois eu vou apresentar para vocês nas próximas aulas. Jesus volta quando, gente? E aí? Tem que ter consenso. É no início, é no meio, é no final. E aí, meu tio Ricardo? É no final? Quase no final? Mas o que é quase no final, meu pastor? Mas por que não no final? Por que vocês têm essa resistência com o final, você e minha mãe? Por que vocês têm essa... Olha só, gente, todo mundo em silêncio aqui, ó. A gente tem resistência a entender isso por causa de uma influência que a gente nem sabe de onde veio. Jesus, ele volta no final, porque ele marca o final da grande tribulação. Entendeu? Então, assim, ele não volta quase no final, ele marca o final. Quando a grande tribulação acaba? Quando Jesus volta. Entendeu? Eu não vou no final. Naquela janela vai ficar pra ver, eu tô indo. Entendeu? Então, vocês entenderam isso aqui? Jesus, ele marca o final. Ele não volta nem no início, nem no meio. Ele volta no final. Foi vocês que chegaram a essa conclusão. Amém? Não foram influenciados por mim. A gente só leu o texto. Amém? Eu quero que a gente tenha senso crítico. Vocês não precisam concordar 100% comigo não, nem com o seu pastor. Vocês têm que concordar nos pontos centrais. Mas eu quero que vocês cheguem ao conhecimento da Escritura. Tem coisa que é óbvia, eu não consigo. Não consigo, tá bom? Então Jesus volta aqui, ó. Vou botar uma estrelinha assim, ó. Fogo. Jesus voltou. Vem, Sara, agora a gente vai começar. Agora vamos lá, gente. Arrebatamento. Arrebatamento. Que comecem as confusões. E aí? Vamos lá, gente. Eu vou jogar as cartas porque a gente não tem tempo. Só apaga essa estrela aí.
Vamos lá, gente. Ó, presta atenção em mim. Existem duas teorias, que é loucura uma e outra é a verdade. Não é porque eu me posiciono nessa, é porque esses textos, eles são assim, Jesus vem vir como ladrão. Acabou. Não, é só ler o próximo, tá bom? Jesus, existem duas teorias, acho que existem três. Não é sobre isso não, sobre arrebatamento. Não. Vamos lá, existem duas teorias sobre arrebatamento. Ninguém acredita que é arrebatado no meio, tá bom? Isso não é base teológica. Existe base, na verdade não existe base teológica para isso. Não, mas não tem base teológica, eu vou te mostrar. Mas tem grandes aí que tem gente que fala isso aí, mas aí gente que fala um monte de coisa. Vocês vão ver. Vamos lá. Presta atenção aqui em mim, ó. Vamos lá. Antes do arrebatamento, é melhor a gente entender uma coisa. Quando Jesus, vamos lá, até aqui, quem a gente construiu? Anticristo. A gente não sabe qual era anticristo ainda. Talvez, no momento, Deus vai revelar para a igreja, eu não tenho noção. Eu creio que sim, porque Deus adianta as coisas pelos seus profetas. Mas hoje a gente não sabe o que é o anticristo. Vai vir. Ele vai virar a chave lá. Pum, desolação abominável, sacrilégio terrível, templo, acaba com tudo, o judeu foge, prende todo mundo, começa a perseguir cristão, começa a perseguir judeu, terremoto, caos acontecendo. Fechou? E Jesus volta. Eu estou pulando uma parte enorme, que são os 7 selos e as 7 trombetas. Tá bom? Porque isso vai ficar para outras aulas. Vão vir 7 selos. Vamos lá, para vocês estudarem. O livro do Apocalipse é um capítulo contando o que vai acontecer e o capítulo seguinte explicando o que aconteceu. Entendeu? É como dizer assim, é uma revelação muito grande para João. E tem um anjo nos pés de João explicando para João. Aí o anjo fala assim, vai acontecer isso, isso, isso. Aí ele vai e vira para João e explica o que vai estar acontecendo naquele momento. Aí próximo capítulo, vai acontecer isso, isso, isso. Aí ele vira e explica o que vai acontecer. Entenderam como é que acontece? Então ele adianta um pouquinho, dá um pause, João, isso, isso, isso aqui. Volta para a história. Dá mais uma visão para ele, pausa. Vocês vão ver que Apocalipse é assim. Se vocês lerem com essa mentalidade, vocês vão entender tudo. Tá bom? Então vão ter os 7 selos que vão começar a ser desatados nos 3 anos e meio. Gente, não perde aqui. A gente tem 15 minutos. Não perde aqui. A gente tem 7 selos. Esses 7 selos vão começar a ser desatados na visão de Apocalipse 2 ou 3. E aí vem uma pergunta nos céus. A principal pergunta de toda a eternidade. Quem é digno de desatar os selos? E aí João começa a se chorar copiosamente, por quê? Ninguém era digno de desatar os selos. Nem nos céus, nem na terra, e nem debaixo da terra. Mas aí, o anjo, um dos anciões chega para João e fala, João, fica tranquilo, porque existe um que é digno de desatar os selos, e aponta para o cordeiro, com 7 chifres, 7 olhos, com taça na mão, loucura, Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo desata os selos. E o primeiro selo vem o cavaleiro branco com uma coroa, trazendo morte. O segundo vem, enfim, 7 selos. Depois vem as trombetas. Na primeira trombeta vira sangue, o mar, depois vai virando. Na 7ª trombeta é quando Jesus volta, que é a última trombeta. Vai falar isso em Colossenses, vai falar isso. Fiquem tranquilos, porque hoje é só um panorama. Eu vou entrar no detalhe, cada coisa. Em um mês a gente vai entender tudo de escatologia, vai ter só cara fera aqui, fica tranquilo, não precisa se preocupar. Eu estou explicando o panorama, só para vocês não ficarem avoados. Aí vai ler Apocalipse lá, putz, o Lucas não falou disso. Eu não estou falando de forma proposital, porque é muito conteúdo, tá bom, gente? Isso aqui é para um seminário de escatologia. Hein, Lucas? Pode falar, meu pastor. Por incrível que pareça, eu estava na casa do João, ele estava assistindo na televisão, a João escrevendo o livro de Apocalipse, né, falando, né, sobre as visões. Pois é. Isso você falou, né? É isso aí. Aí vem um cordeiro que é o Senhor. Isso aí. Entre a vinda de Cristo, a segunda vinda, a vinda de Cristo, cheio de glória e majestade, olho de fogo, espada na boca e na mão, aquilo tudo, tem os 7 selos e as 7 trombetas. E Paulo vai dizer, na última trombeta, ali virá o Filho do Homem. Isso acontece umas 3 vezes na Bíblia. Olha para cá para mim. Jesus veio, gente. Jesus veio. E aí, o que acontece? O que acontece? Vamos lá, arrebatamento, vamos falar de arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação, ou o arrebatamento vai acontecer depois da tribulação.
A gente leu a resposta ali. Gente, existe uma teologia chamada teologia, na minha visão, escapista, que é um desespero enorme do homem de não sofrer. E isso permeia a nossa teologia até hoje. A teologia da prosperidade vem daí. A teologia do coaching vem daí. A gente tem medo de sofrer. Entendeu? Só que fica tranquilo, porque na grande tribulação, o pior momento de todos vai ser o momento da igreja mais gloriosa na história da humanidade. Vai ser tipo os sinais do Êxodo com Atos dos Apóstolos acontecendo ao mesmo tempo. A Bíblia fala que a gente vai perseverar, que vai acontecer um grande avivamento, que a gente vai ganhar muitas almas para Jesus, vai acontecer muita coisa boa para a gente. A Bíblia fala que será como os dias de Moisés, onde as 10 pragas vinham sobre o Egito e não tocavam nos ungidos de Deus. É isso que vai acontecer. Mas a Bíblia fala também que presta atenção aqui, gente, não perde. A Bíblia também fala que muita gente vai morrer, dos nossos, como Marte. Então, tá bom? Fechou? E a gente tem medo. E por isso a gente vem com essa teoria escapista, pré-tribulacionista. Não existe base bíblica para pré-tribulacionista, para a gente ser arrebatado antes da tribulação. Pelo contrário. Entendeu? A Bíblia vai falar que os mártires vão ficar clamando: e aí, Jesus? Vamos voltar logo para acabar com essa injustiça? Ele vai falar: calma, o cálice da ira não encheu ainda, calma, tá bom? Eu vou trabalhar isso com vocês, não precisam ficar muitas dúvidas, mas até aqui, só para a gente fechar a nossa cronologia. Nós seremos arrebatados juntos com a vinda de Cristo. Nós não somos arrebatados antes da vinda de Cristo e nem depois da vinda de Cristo. A Bíblia fala que, a gente leu ali, quando Jesus Cristo vier e abrir os céus, Ele vier com grande glória, rijos de trombetas, anjos e todos os santos, primeiro. Pessoal, vocês estão dispersos, olha para mim, vocês vão perder. Isso aqui é teologia sistemática, escatologia, é assunto de seminário, é difícil. Presta atenção em mim. Estou querendo entregar esse conteúdo para vocês, não perde. Se a gente perder hoje, na próxima aula a gente vai ficar prejudicado. Presta atenção aqui. Quando Jesus voltar, com rijos de trombetas, anjos, e a Bíblia fala que são milhares de milhões de carruagens, é muita coisa. Fogo e trovão e muita loucura acontecendo, junto com os santos. Primeiro, os mortos ressuscitarão. Depois, nós que estamos vivos, iremos aos céus e seremos glorificados. Isso aqui eu estou citando o Tessalonicenses, se não me engano é 4. Acha para mim aí. 4,16? 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. A Bíblia vai falar que primeiro Jesus veio, estava chegando, está vindo. Primeiro os mortos vão ressuscitar. E vão subir ao céu junto com a gente, que está vivo. Não sei se eu vou estar vivo ou se você vai estar vivo, mas tá bom? Mas vamos supor, tem os vivos e tem os mortos. Os crentes, eu estou falando de crentes, tá bom? Porque, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, olha isso, tá vendo? É só ler, gente, é só ler a Bíblia. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode passar. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens e para o encontro com o Senhor nos ares. Preste atenção, gente. Aqui eu já vou quebrar mais uma coisa que a gente acha. A gente acha assim, né? Jesus veio, eu não vou ver nada disso acontecendo. Pum, vou para o céu. Não é isso que a Bíblia está falando. Tá bom? Quando Jesus voltar e o céu abrir, olha isso, como é que o filme estraga a nossa teologia. Quando Jesus vier, os mortos vão ressuscitar. Quem estiver aqui vai subir para as nuvens com Deus, para os ares. E a Bíblia vai falar que vai começar uma expedição, onde Jesus vai passar pela terra toda, marchando e guerreando junto com os santos. A gente não vai para o céu. Plim, estou no céu. A gente vai para os ares, a gente vai subir, ó. Subiu, vamos ser glorificados. E agora vamos começar a nossa expedição com Jesus Cristo. É isso que a Bíblia está falando. Eu vou trabalhar mais coisa aí. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele para as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós vamos estar com Cristo para sempre. Nós não vamos estar nos céus para sempre. Nós vamos estar com Cristo para sempre. Que inclusive será o milênio, que é aqui na terra. Vamos passar. Passa. Volta. Não, fechou. Acho que é só aqui, até aqui que ele trabalha. 16, 17. Então vamos lá, gente. Olha aqui. Veio a tribulação. Jesus volta terminando a tribulação. Os mortos, cristãos, só os crentes, vão ser ressuscitados. Vão subir aos céus.
Depois os que estão vivos vão subir aos céus. E Jesus está descendo, ó. Jesus está vindo, por isso que não faz sentido ele vir, a gente vai, ele vem, e a gente fica sem Jesus lá em cima. Tá bom? Isso aí. Primeiro é que eu não quero trabalhar agora porque não vai dar tempo. Depois eu vou trabalhar os textos bíblicos com você. Aqui eu só estou contando uma historinha para vocês gravarem. Porque aí depois a gente vai trabalhar base por base bíblica, tá bom? Leia em 1 Coríntios 15, leia em Tessalonicenses 1 e 2 e leia Apocalipse. Tá bom? Aí vamos lá. A gente vai subir para os céus com Jesus nos ares. E a gente vai descer marchando pela terra. E a Bíblia fala que aí sim a gente canta aquela canção. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Ele vai vir saltando pelos montes junto com os anjos e junto com os santos, que somos nós, ressuscitados e glorificados. E a gente vai começar a quebrar tudo. É isso que vai acontecer. E aqui, gente, entra um período de... E é quebrar tudo mesmo, tia. É quebrar tudo mesmo. A gente vai começar a quebrar tudo mesmo. Isaías 65. Isaías vai olhar para as vestes de Jesus e vai falar assim: Senhor, por que as suas vestes estão salpicadas com sangue? Ele vai falar: são o sangue dos meus inimigos. Esse é o nosso Jesus. Vai vir esmagando a cabeça. É assim que está escrito. Tá bom? Pode passar. Bota lá para mim. Deixa em 1 Coríntios 15 aberto. Se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Acho que não vai dar tempo. Mas olha para mim. Vamos voltar. Grande tribulação. Jesus vem descendo do céu. 7ª trombeta. Acabou a tribulação. Os mortos são ressuscitados primeiro. Depois os que estão aqui. Subimos aos céus. E somos glorificados em um piscar de olhos. Não somos arrebatados em um piscar de olhos. Tá bom? É isso que está escrito na Bíblia. Nós somos glorificados num piscar de olhos. Nós não somos arrebatados num piscar de olhos. Então, mas a igreja será arrebatada num piscar. Tá errado, tá bom? Por isso que eu não canto essa música aqui. Tá bom? Então, olha só. A gente é influenciado por um filme. Não é teologia. Tá bom? É loucura. Vai explodir a cabeça de vocês quando a gente terminar. Então, gente, ó, a gente vai para os céus com Cristo. E a gente vai descer. E a gente vai descer glorificado agora, junto com Cristo, quebrando tudo. Até o Armagedon. Quem já foi Israel, minha mãe e meu pai, viram lá o Armagedon. É um terreno enorme, que vai acontecer a batalha final. E aí a Bíblia fala que Deus vai matar o anticristo com um sopro. Ele vai morrer. E aí ele vai começar a libertar povos por povos. Aqui entra uma outra coisa que a gente não tem noção. Por que a Bíblia dá um intervalo de 30 dias e depois 45 dias? Olha só. 1.260 dias. Depois ela dá 1.290 dias. Depois 1.335. O que vai acontecer? O que a gente conclui, né? O que os teólogos concluem com isso? 30 dias vai ser o tempo que vai demandar a volta de Cristo. Ele vai dar uma volta pelo mundo todo, libertando e matando todo mundo. E recolhendo os seus santos e glorificando. Então ele vai libertar e glorificar. E ele vai se mostrar para todos. Por isso que ele vai falar que todo olho verá. E aí o povo estima isso 30 dias. Por isso que tem esse intervalo de 30 dias. E depois mais 45 dias. Por quê? Quando acaba a grande tribulação, quando os homens são glorificados, quando toda a terra é liberta, quando todos os santos são ressuscitados, vai ter um juízo, que não é o juízo final. É juízo de crime de guerra. Não vou ficar buscando o versículo aqui, senão a gente vai extrapolar o tempo. A gente vai fazer por parte, não precisa ficar nervoso. Crimes de guerra, onde Jesus vai pegar todos aqueles que têm a marca da besta e vai lançar ao fogo. Tá bom? E todos os que não receberam a marca da besta não vão ser glorificados. Olha que loucura. Vão ter pessoas que não são nem crentes e que também não receberam a marca da besta. Isaías vai chamar de hoje restantes. Zacarias vai chamar de hoje restantes. Apocalipse vai falar os que restaram. Porque vai ter a gente, crente. Vai ter o cara que recebeu a marca da besta e que adorou o anticristo. E vai ter o índio numa tribo isolada, que não sabe nem o que está acontecendo. E vai ter a pessoa que não gosta desse sistema, que tem medo disso e não se rendeu ao anticristo. E que também não foi morto. E vai restar. Agora, com esse povo glorificado, um outro povo que não está glorificado, que não recebeu a marca da besta, que ainda está na terra, que são sobreviventes, nós vamos entrar no milênio. E a Bíblia fala que nós vamos passar 1000 anos aqui na terra, restaurando todas as coisas e governando. E aqui entra uma das recompensas eternas. A Bíblia fala que, mediante as obras dos homens na terra, ele vai dar autoridade sobre 10 cidades, 5 cidades, 2 cidades ou 1 cidade. Restauração. Entendeu? As ruas de ouro serão feitas por nós, junto com Cristo e junto com esse povo que vai sobrar aqui. Não a Nova Jerusalém, tá? Calma. Não estou falando nenhuma heresia aqui. O mundo vai ser restaurado. Depois de 1000 anos,
Jesus, olha que loucura, é isso que está na Bíblia, tá bom, gente? Só estou resumindo, porque eu vi que não dava tempo. A minha ideia era apresentando versículo por versículo, mas não vai dar. A gente vai fazer isso depois. Depois de 1000 anos, o diabo que estava preso no milênio vai ser solto e vai ter uma rebelião final, onde o diabo vai tentar pegar esse pessoal que não foi glorificado, que não cria. E aí Jesus vai ressuscitar todo mundo. Agora ele ressuscitou antes só os crentes. Ele vai ressuscitar os ímpios, todo mundo, a história da humanidade. E aí vai fazer o juízo final. E aí depois do juízo final, com a terra purificada, 1000 anos, a criação toda restaurada, a Bíblia fala que o Pai, a figura do Pai, vai descer junto com a Nova Jerusalém e vai habitar entre nós. Vocês entenderam até aqui? Então eu vou falar uma cronologia rápida. Jesus voltou. 30 dias aqui, ó, quebrando tudo, libertando todo mundo, glorificando, ressuscitando. Depois disso, vai começar o juízo das nações, que a Bíblia fala. São 45 dias onde ele vai julgar as nações, julgar os crimes de guerra. E vai julgar e vai, enfim, mandar todo mundo pro fogo. Depois, vai começar o milênio. E as profecias do milênio, elas são lindas. Se você quiser ler Zacarias e Isaías. A Bíblia fala que nesse dia o leão pastará junto com o boi e o cachorro brincará junto com o lobo. E se um homem morrer com 100 anos, será uma morte como de um neném, porque os homens começarão a viver muito mais. E isso não é sobre a gente não, tá? É sobre os homens que vão ficar aqui, que não estão glorificados, porque os glorificados não morrem e não se dão em casamento. Isso aqui parece até filme, né, que eu estou contando. Parece até outra realidade, mas isso aqui é Bíblia, tá bom, gente? E olha só, existem 150 capítulos sobre a vinda de Cristo. 150 capítulos, não são versículos, espalhados pela Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo. Se você somar os 4 evangelhos, dá em 89 capítulos. Tem mais capítulos falando sobre a vinda de Cristo do que sobre as obras de Cristo. Só que a gente alegoriza as coisas, a gente olha e é loucura. Entendeu? Então vamos lá, gente, para a gente encerrar aqui. A obra de Cristo, ela foi muito boa. Por isso que a gente não vai viver em outra realidade. A gente vai viver aqui, só que em outra realidade aqui, restaurado, sobre o governo de Cristo. Então, por exemplo, vou citar aqui grandes teólogos. Essa posição que eu estou falando é a pré-milenista histórica, tá bom? E é chamada de histórica exatamente porque é a posição dos pais da igreja. São a posição dos primeiros homens que têm registro, da época de Jesus até o ano 300, tá bom? Até o ano 300, todos os homens da igreja primitiva, não existia uma posição teológica, era a verdade. Só que depois que Israel foi destruído, essas coisas precisavam ser alegorizadas, porque se fossem colocadas em prática, precisaria de um Israel verdadeiro. E agora a gente tem um Israel verdadeiro. Essas coisas podem acontecer. Então, gente, vai acontecer a vinda de Cristo, vai acontecer o milênio. Depois do milênio vai acontecer a Nova Jerusalém. E ali é a eternidade. Vocês entenderam? Então, a gente tem a vinda de Cristo, a gente tem o milênio e a gente tem a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não desce com Jesus. A Nova Jerusalém não desce no meio do milênio. Pelo contrário, nós vamos estar... A Bíblia fala que nós vamos estar curando e restaurando a terra para a vinda do Pai. Então a gente está reconstruindo a terra, o Éden, para o Pai voltar e habitar assim como ele habitou com Adão e Eva. E agora, quando você olha a Bíblia toda num panorama de fora, como é que faz todo sentido? A gente só está restaurando o princípio original, né? Nada novo. Nada novo no front. Jesus está vindo aqui para restaurar a igreja, restaurar o mundo, novos céus e nova terra, que é o Éden, que é a primeira das coisas, que é o primeiro fundamento, é onde não havia pecado. E ali sim, os que foram evangelizados, a Bíblia fala o seguinte, meu Deus, acho que é Zacarias capítulo 13, eu não lembro. Aqueles que sobrarem no milênio terão que ir uma vez por ano, na festa dos tabernáculos, a Jerusalém, oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Jesus Cristo vai estar reinando lá fisicamente. E a Bíblia fala, e aqueles que não forem, receberão pragas, enfim, e morrerão. Então olha que loucura, o milênio vai estar acontecendo com uma geração que não recebeu a marca da besta, que vai ser evangelizada. A Bíblia fala que todo evangelho será pregado no milênio e no novo céu e nova terra, todo homem conhecerá a palavra de Deus. E aí sim ele julgará, tá bom? Então, a gente tem muita coisa para estudar, né, gente? Eu falei coisa pra caramba aqui. A gente tem muita coisa para conhecer, a gente tem muita loucura para entender, a gente tem Bíblia para ler. Então, para que eu encerre aqui, eu faço um convite para vocês.
Olha para mim, gente. Faço um convite para vocês. Leiam a Bíblia. De verdade. Porque se vocês não sabiam o que eu estou falando, é porque vocês não leram a Bíblia. Isso é um fato. Não tem problema nenhum com isso. Porque eu não trouxe ainda interpretação, posição teológica. Eu ainda não trouxe, eu vou trazer. Eu só literalmente citei versículos e interpretei junto com vocês. Algumas coisas eu vou mostrar sobre literalidade, sobre alegorismo, baseado em posições teológicas. Mas eu ainda não fiz isso. Eu só mostrei para vocês como vai acontecer. Deixa eu falar. É o que a Bíblia fala que o profeta vai falar. Não, isso aqui é ainda, não é no milênio. Vamos lá, gente. A Bíblia fala que Jesus vai voltar quando todos ouvirem a palavra de Deus. Tá bom? Só que não é todos aceitarem a palavra de Deus. Então, o mundo vai vir a conhecer a palavra de Cristo. E aí vai acontecer todas as coisas lá que Jesus fala em Mateus 24 e vai acontecer isso aí. Mas o evangelho será pregado. A Bíblia fala que vai sair um rio de nova vida e de boas novas do Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul da Nova Jerusalém. Não da Nova Jerusalém, dos novos céus e nova terra. Mostrando que, glorificados agora com Cristo, coordenando cidades na restauração, no milênio, para a vinda de Deus, Pai, e habitar com a gente em plenitude e vivermos na eternidade, esses povos, que inclusive têm a capacidade de escolher ou não, porque a Bíblia fala que vão oferecer sacrifício, mas se não forem oferecer, vão ser punidos, então ainda existe uma margem de escolha ali. Existe uma margem de liberdade ali no milênio. Se existe essa margem de liberdade ali no milênio, Jesus Cristo vai julgar no juízo final baseado nessa segunda oportunidade que esses terão. Eu respondi essa pergunta. Faz a pergunta de novo. Não. Os 144 mil não é no milênio. É aqui, nessa era. A grande tribulação. Tá bom? Isso aqui respondi? Ou não? Frase, um fato. 144 mil não são no milênio. São aqui. Essa era que a gente está vivendo. O milênio é Jesus Cristo governando de Jerusalém todas as nações, todas as cidades, tudo. Através da gente. Não é sobre essa evangelização. É sobre aqui, nessa era, 144 mil. Eu vou trazer sobre isso. No milênio, os restantes que sobraram, que não vai ter mais pecado. Os homens vão viver muito mais, porque o diabo está preso. Não porque eles aceitaram Cristo, porque o diabo está preso. Esses homens que vão ver muito mais, nós vamos espalhar, glorificados, o evangelho pelo mundo inteiro. Entendeu? Ou não entendeu? Quando eu chegar lá, daqui umas 2 aulas eu vou bater versículo por versículo. Fechou, gente? Pra gente fechar aqui, pra gente orar. Vamos bater aqui comigo. Tá perfeito, Sara. Obrigado. Jesus nasceu, morreu, foi crucificado. Vem a tribulação. 7 anos, onde 3 anos e meio vão ser de paz. E 3 anos e meio vão ser de guerra. O que vai marcar o início dos 3 anos e meio de guerra, gente? O sacrilégio terrível que vai acontecer no Templo de Jerusalém. Vocês leram comigo, não leram? Estão lembrando do versículo, né? Naqueles dias, corram para os montes. Vai começar. 3 anos e meio, Jesus vai voltar. Nesses 3 anos e meio, o que vai acontecer? Rompimento dos 7 selos, das 7 selos, das 7 trombetas. E quando Jesus voltar, ele vai derramar nos 30 dias as 7 taças. Tá bom? Derramou, acabou. Vai ter um julgamento das nações, que vai ser julgamento de crimes de guerra. E todos aqueles que tiverem a marca da besta instantaneamente, junto com o anticristo, morrerão. Vai ter, eu devo estar esquecendo de alguma coisa, mas a gente vai bater pontinho por pontinho. A nossa ideia hoje era só um overview, só um panorama. Nós vamos ser, juntos com a vinda de Cristo, ressuscitados e glorificados. E junto com Cristo vamos marchar pelo mundo, libertando os cativos, libertando os judeus, libertando os nossos que vão estar presos, sendo torturados. Vamos destronar os reis, essa é a palavra, né? Vamos matar aqueles que Deus quiser matar pelo mundo. O mundo está limpo. Vamos começar o milênio. A Bíblia não fala muito mais sobre os restantes.
ela fala que vai haver homens e mulheres que vão se casar, que vão gerar filhos no milênio. E que vão poder escolher oferecer sacrifício ou não. E que vão ver mais de 100 anos. Como se fosse voltar ao estado original dos primeiros homens. E nós glorificados vamos governar sobre esses homens. Nós glorificados vamos restaurar o mundo em 1000 anos. Nós glorificados não nos casamos. Nós glorificados não morremos. Estão entendendo isso? São povos diferentes. Nós glorificados coordenando esse povo para a restauração da plenitude. Quando acabar 1000 anos, a Bíblia vai falar que Deus vai soltar Satanás para poder julgar Satanás. E Satanás vai tentar levar, como se fosse assim, ó, o último suspiro, ele vai tentar levar mais um pouco. Mas rapidamente, Jesus Cristo pisará na cabeça do dragão, que é a figura de Satanás. Tá bom? E nesse momento que Jesus pisará na cabeça do dragão, que é a figura de Satanás, ele levará o dragão e os seus que foram arrematados no finalzinho para o lago do fogo, para o lago de fogo. E agora ele vai ressuscitar todo mundo da história da humanidade. E todos serão julgados conforme as suas obras. E a Bíblia fala que terão 7 livros. E um deles, e além deles, o livro da vida. E Deus vai olhar. Teu nome está no livro da vida? Não. Lago de fogo junto com Satanás. Tá bom? A partir desse momento, o mundo restaurado, em 1000 anos, o próprio Deus vai descer com a Nova Jerusalém, pronta e adornada. E a Bíblia fala que a Nova Jerusalém terá 65 metros de espessura de parede. Olha que loucura. A Bíblia fala que a Nova Jerusalém vai ter 2.200 metros quadrados, onde todos os santos morarão com Deus para a eternidade. Olha isso, que loucura. Ele vai dando várias descrições sobre a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai ter as construções de ouro, e enfim, ele vai falando. Pode falar, fazer a sua pergunta. Aqueles que estão vivos na grande tribulação e receberam a marca da besta vão ser julgados. E aqueles que não têm Cristo já estão condenados. Mas Jesus Cristo ressuscitará a todos, para julgar a todos, no dia do juízo final, pós-milênio. Entendeu? A gente vai trabalhar, eu vou mostrar as bases, vocês vão poder concordar comigo ou não. Tá bom? Então, fechou até aqui? Jesus vai voltar na Nova Jerusalém, Deus vai voltar na Nova Jerusalém e nós vamos habitar com Deus para toda a eternidade. Mas existe um caminho grande que vai acontecer. Não é no piscar de olhos, pum, não. Nós vamos participar da obra de Cristo. Isso que é lindo e é maravilhoso. A Bíblia também fala que quando Jesus voltar dos céus, ele voltará com as mãos cheias das suas recompensas para nos entregar. E é ali que nós vamos receber os nossos galardões. Ele vai falar em outro versículo, se não me engano, Colossenses, que quando os mortos que foram ressuscitados vão ser ressuscitados para receber as suas recompensas e para serem glorificados. Estão entendendo o panorama até aqui, gente? A última vez, Jesus Cristo volta. Nós somos arrebatados aos céus, glorificados num piscar de olhos. Vamos tomar tudo com Deus. Vamos julgar as nações. Vai startar o milênio. Pum, começou o milênio. 1000 anos com Cristo, onde Deus vai prender Satanás, vai prender o pecado. E por isso o homem vai poder voltar ao seu estado original de viver muitos anos, mas não a eternidade, porque a eternidade só os glorificados. Os homens que estiverem aqui vão ser evangelizados por nós também. Entendeu? Não que eles já não tivessem sido apresentados ao Evangelho, Patrícia. Acho que essa é a sua dúvida. Mas eles vão ser evangelizados. A Bíblia fala que toda a terra no final do milênio vai estar rendida a Cristo. E uma só voz todos o adorarão. E falarão na vinda de Deus. Maranata, a hora vem. Tá bom? Então a gente tem toda uma construção de 1000 anos, onde nós vamos preparar a casa de Deus. Para ele voltar e habitar como era no Éden. Esse é o plano original. E esse que vai voltar a acontecer. Tá bom? Nesse corpo glorificado, nós vamos ter assim como Jesus, que chegou lá e falou, toca aqui. Tocou, comeu e a comida não caiu, mas ele foi lá e atravessou uma parede. É loucura, a gente não sabe como é. A gente sabe que apesar de um corpo que é físico, assim como de Jesus Cristo hoje na eternidade, físico, mas é glorificado, onde ele consegue transpassar a dimensão, transpassar a parede, mas consegue comer e consegue tocar. Entendeu? A gente não tem resposta quanto a isso, eu vou trabalhar com vocês quanto a isso. Milênio, acaba o milênio, Satanás é solto, arremata alguns, é lançado no lago de fogo, junto com todos os que lhe foram ressuscitados para serem julgados, e ali começa a eternidade, sem nenhum pecado. E o Satanás morto, e agora todos santos e puros, glorificados. Amém, gente? Vocês pode falar. Eu gostaria de falar várias coisas aqui. Eu sei. Guarda para as aulas. Mas a gente sabe que não tem. Mas tem muita coisa que trabalhar, claro. Eu falei aqui, gente, ó, extremamente precário, muitos por cima, extremamente superficial. A gente precisa
adentrar em Apocalipse, versículo por versículo. Eu vou explicar para vocês as bases, tá bom? Mas eu só quero mostrar esse overview para que eu desafie vocês. Ó. Se vocês não acreditarem em mim, leiam a Bíblia. Aí vocês vão ver. Aí vocês podem trazer perguntas. Lucas, eu não entendi esse versículo. Acho que esse versículo aqui confronta o que você falou. E a gente vai trabalhar tema por tema. Tá bom? Então a nossa próxima aula vai ser cronologicamente. Vai ser sobre a grande tribulação. Tá bom? Nossa próxima aula vai ser sobre a grande tribulação, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Fechou? Combinado?